Olá, meu nome é Renata Maria, discente do curso de Fisioterapia da UFPB e bolsista do projeto Fototerapia na Revitalização de Queimaduras, ensaio clínico autorizado e controlado. Sob a orientação da professora doutora Paloma Rodrigues Andrade, irei apresentar o plano de trabalho denominado Avaliação Termográfica na Cicatrização de Queimaduras, uma revisão sistemática. O objetivo de desenvolvimento sustentável está vinculado à saúde de qualidade. Bom, as queimaduras elas são lesões que podem ser causadas por agentes químicos, físicos, térmicos ou elétricos, e sua gravidade é avaliada por meio da extensão, profundidade, localização e origem da queimadura, além da idade do paciente. E pode ser classificado como espessura superficial, espessura parcial superficial, espessura parcial profunda ou espessura total. O método mais utilizado no diagnóstico da profundidade é a avaliação clínica, mas por ser avaliador dependente, sua precisão é bastante variável. Então, para auxiliar na avaliação da profundidade, diversos métodos de diagnóstico por imagem foram desenvolvidos, entre eles a termografia infravermelha, que utiliza a luz infravermelha para medir a temperatura de diversos pontos do corpo por meio do fluxo sanguíneo regional. Queimaduras profundas, elas são mais frias devido à redução do fluxo sanguíneo microvascular, enquanto as superficiais, elas são mais quentes. Como não há nenhuma revisão que reúna informações sobre o uso da termografia infravermelha na análise de queimaduras, esse estudo ele teve como objetivo revisar e apresentar dados qualitativos sobre a precisão diagnóstica de queimaduras por meio da termografia infravermelha. Essa revisão ela está em conformidade com a Declaração PRISMA e seu protocolo ele foi registrado no Banco de Dados da Prospero. Incluía-se estudos observacionais prospectivos, comparando a termografia infravermelha com outros métodos avaliativos, e excluiu-se artigos que não usaram a avaliação termográfica ou estudos que realizados em não humanos, sem queimaduras ou com doenças associadas. Incluiu-se todos os artigos das bases de dados DITA, PubMed, Pedro, Embase, Centro e Sinal, do período anterior a dezembro de 2020, sem restrição quanto a período ou idioma de publicação. Construiu-se um conjunto de termos de pesquisa usados para descrever dois grupos de conceitos, população e teste index, que poderiam estar contidos nos títulos, resumos ou textos. Na etapa de seleção, foi utilizado o software online Ryan. Inicialmente, 2 revisores independentes analisaram a legibilidade das publicações produzidas pela pesquisa bibliográfica, considerando apenas o título, e em seguida foi realizada a triagem, levando em consideração o resumo dos estudos. O terceiro revisor estava presente na resolução dos conflitos. Posteriormente, a legibilidade dos textos foi feita por 2 outros revisores, e o terceiro revisor foi responsável pela resolução de divergência. A extração de dados dos estudos incluídos foi realizada por dois autores independentes e registrados em uma planilha contendo informações como título, autores, ano, país, DOIs, informações dos voluntários, informações da queimadura, ambiente da coleta e da câmara utilizada, além da descrição do objetivo, estatística, comparativa e desfecho. A avaliação da qualidade metodológica foi realizada por 2 avaliadores independentes, que utilizaram a segunda versão da ferramenta Quadras, composta por 4 domínios: seleção de paciente, teste index, padrão de referência, fluxo e tempo. Cada domínio pode ser classificado com risco baixo, alto ou pouco claro. De acordo com o fluxograma, dos 2.727 artigos encontrados, 517 foram excluídos por duplicados, 2.206 foram excluídos por não atenderem os critérios de elegibilidade. Em paralelo, 6 estudos foram analisados na busca de citação manual, mas 5 deles foram excluídos por não atenderem o critério de inclusão. Foram elegíveis para análise de texto completo 42 artigos. Os motivos para a exclusão dos estudos durante a revisão final foram texto completo indisponível, outro instrumento de medição para queimadura, desenho de estudo diferente ou relatos de caso, restando 15 estudos para retirada de dados. Todos foram estudos prospectivos de precisão diagnóstica publicados entre 1966 e 2020, nos países de Reino Unido, Austrália, Holanda, México, França, China e Estados Unidos da América. Totalizou-se 440 pacientes e 515 queimaduras ou áreas queimadas. Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos foram bastante diversificados, tendo em comum apenas a exclusão de voluntários com infecção. As imagens tiradas para o estudo, eles foram captados no período pós-queimadura, variando do 1º até o 5º dia.
A precisão diagnóstica da imagem infravermelha fica comprometida a partir do terceiro dia pós-queimadura, uma vez que há um aumento da temperatura regional queimada quando comparada à pele não queimada, possivelmente resultado do crescimento vascular para a produção de tecido cicatricial. 3 estudos eles fizeram uso da membrana com o objetivo de diminuir o efeito de resfriamento por perda de água por evaporação. A literatura informa que seu uso ele não interfere significativamente na medição da temperatura da superfície. Apenas 5 estudos relataram o tempo de aclimatação. 8 estudos descreveram a temperatura ambiente, a umidade relativa foi relatada em 3 estudos, a distância da câmara para a área analisada foi reportada em 5 artigos. A variação observada nos procedimentos metodológicos, assim como a ausência de sua descrição, são fatores que comprometem a qualidade dos estudos. O laser Doppler foi utilizado em 6 estudos, a avaliação clínica foi utilizada em 9 estudos. 2 estudos utilizaram outros métodos avaliativos menos comuns. Apesar do laser Doppler ser o padrão ouro na avaliação da profundidade, é um aparelho muito caro. Por isso, a análise clínica, mesmo sendo avaliador dependente e de precisão variável, continua a ser o método mais disseminado na categorização da profundidade da queimadura. 8 estudos relataram a sensibilidade e especificidade quanto ao uso da termografia infravermelha na identificação da profundidade da queimadura. A sensibilidade variou de 20% a 87% e a especificidade variou de 71% até 100%. Os demais, apesar de não apresentarem estas informações, forneceram a tabela de contingência que permitiu o cálculo da acurácia. A análise metodológica dos estudos utilizou a ferramenta Quadras, que avalia 4 domínios: seleção de paciente, teste índex, padrão de referência e fluxo de tempo. Nenhum estudo foi classificado com baixo risco de viés em todos os domínios. Com relação à seleção de paciente, 3 estudos eles tiveram alto risco e 5 estudos foram risco incerto devido ao relatório inadequado. No que diz respeito ao domínio do teste índex, 9 estudos tiveram risco incerto, pois não relataram se os investigadores interpretaram os dados da imagem térmica de infravermelho sem conhecimento da avaliação clínica. No padrão de referência, 7 estudos tiveram risco incerto, porque não relataram se o investigador ele interpretou os resultados do padrão de referência sem o conhecimento dos dados da imagem térmica. Por fim, no domínio de fluxo do tempo, 6 estudos eles tiveram alto risco e um estudo ele foi classificado como risco incerto. Conclui-se que a termografia infravermelha ele apresenta uma acurácia diagnóstica satisfatória para determinar a profundidade da queimadura. E tais resultados eles foram baseados em artigos com risco de viés moderado. Finalizo aqui minha apresentação e agradeço pela atenção.